tempo atrás esse kit de marcadores acrílicos que deveriam ser uma caneta tipo Posca lá na Shopee. E hoje a gente vai fazer um review completo deles, ver se vale a pena pelo preço, ver se dá para fazer algum desenho legal com ele. Vamos ver também se ele vai pegar em papéis escuros, se ele consegue ter uma sobreposição legal ou não. Enfim, eu tinha feito uma coisa meio semelhante a isso em um dos primeiros shorts aqui do canal, só que como já passou tempo, ele ficou meio que esquecido no mundo e eu também não dei tantos detalhes, eu vou refazer e vou rever as minhas considerações sobre ele também. Mas antes disso, gente, eu tô me sentindo muito estilosa hoje. Olha o look completo, que legal. Ai, gente, me fala se eu não tô parecendo aquelas estudantes de escola asiática. Tipo, tá muito fofinho, não tá? Temos aqui o nosso marcador acrílico. Por menos de R$30 eu comprei 24 unidades. E ele vem nessa embalagenzinha aqui, que me lembrou muito aqueles plásticos de pasta. E no mais, não tem muito mais coisa, tem esses doodlezinhos desenhados. E aqui atrás a gente encontra as superfícies que, teoricamente, esses marcadores deviam conseguir pintar. Então temos aqui vidro, madeira, cerâmica, canvas seria tela, essas telas de pintura, porcelana, metal, pedra, papel, plástico e mais. A gente vai testar alguns deles daqui a pouco, só pra gente ver se consegue realmente ou não. E por que essas canetas e por que esses marcadores conseguem fazer isso e, por exemplo, uma canetinha normal não? A tinta que tem aqui dentro é uma tinta acrílica, então ela é uma tinta que, na teoria, deveria ter mais opacidade. E é uma tinta também que não tem tanta liquidez, talvez, não seria isso, mas eu não vou saber explicar o termo técnico. Mas, basicamente, seria uma tinta que não vai fazer aquele movimento de espalhar que acontece quando você passa uma tinta guache escolar no plástico, por exemplo, ou então uma canetinha. Pior que eu não tenho canetinha escolar para fazer o comparativo aqui, então vocês vão ter que confiar na minha palavra. Mas, geralmente, tinta de canetinha, no geral, não pega em plástico e, na verdade, tinta no geral é um pouco complicado. Você precisa realmente ter uma caneta específica, uma tinta específica. Enfim, a graça de ser uma caneta com tinta acrílica é que você tem essa qualidade da tinta acrílica, mais uma precisão de caneta. E a ideia é que ela seja bem opaca, como eu falei. Então, mesmo que eu passe o preto no fundo, se eu vier passar o branco por cima, eu vou conseguir sobrepor o preto com o branco, entende? Então, geralmente no marcador ou alguma coisa assim, deixa eu pegar ali pra gente fazer comparativo, eu vou usar esse bloco de folhas aqui da Paper Brands. Ele é um bloco de folhas Arquibaldi, 300 gramas, e serve para marcadores, aquarelas e lápis, tá? Ele é um papel branco e liso, e ele foi bem baratinho também, eu comprei na Shopee, ele foi também na faixa de R$20. E eu vou usar ele tanto para fazer a folha de testes, tanto para fazer o nosso desenho teste daqui a pouco. Então, ó, só para vocês terem noção do que eu tô falando, tem aqui uma preta e tem aqui uma amarela. Essa aqui são a Touch da Shopee, também tem review aqui no canal. E ó, se eu passar o preto aqui, é óbvio que o amarelo não vai passar por cima, ele vai sumir. Por quê? Porque essa tinta aqui é uma tinta translúcida, então, quanto mais escuro, mais a cor vai prevalecer. Aqui a ideia é ser o contrário, ela ser uma tinta opaca. Então, já que a gente já está no embalo, a gente já vai fazer o teste. A ideia é que se a gente tivesse um fundo preto, depois de seco, a gente conseguiria fazer uma sobreposição com uma cor mais clara, o que não acontece nesse kit. E é aí que entra a minha maior observação sobre esses marcadores. As duas únicas maiores graças que eu vejo no marcador acrílico é, primeiro, aderir em diversas superfícies, em diversos materiais, já que é mais complicado você conseguir fazer uma pintura, às vezes num plástico, alguma coisa assim. E a segunda é justamente essa possibilidade de sobreposição. Por exemplo, você pega uma caneta Posca que você pode passar o preto que for, que quando você for passar o branco por cima depois de seco, ele vai pegar. Quando você for passar o amarelo depois de seco, ele vai pegar. Então, eu já adianto que não, essas canetas aqui, elas não têm uma opacidade muito boa. Então, elas podem até ser acrílicas, elas podem até ser usadas em outras superfícies, mas elas não vão ter uma boa sobreposição. Elas vão ter um nível de transparência, muito provavelmente porque tem mais água na composição do que deveria. Mas eu não quero que vocês desanimem nesse vídeo, porque mesmo assim a gente vai fazer aqui os swatches das cores, pra gente ver direitinho como elas são, e nós vamos tentar fazer alguma coisa
bonita ainda com elas, porque querendo ou não, as cores, a variedade de cores dela é um ponto muito forte desse kit. Então tem 3 tons de rosa, 2 tons de laranja, 3 na verdade, 3 tons de laranja, 2 de amarelo, alguns de azul, alguns de roxo, alguns de verde. Então ela também tem uma boa qualidade, ela tem uma boa variação de cores. A gente vai tentar fazer um desenho com ela. Mas, infelizmente, não vai ser a mesma experiência de um marcador top, até porque esse kit inteiro custou o preço de uma posca. Então, como eu falei nos shorts, a gente não pode esperar uma qualidade de posca de um material que tem um valor muito inferior à posca. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que não seja possível fazer algo bom com ela. Inclusive, me fala depois se vocês querem que eu traga um comparativo entre esses marcadores mais baratinhos da Shopee com um marcador um pouco mais profissional, um pouco mais caro, alguma coisa assim. Tá vendo? Olha, você consegue enxergar até o branco do papel. Então, eu vou usar aqui a folha do meu sketchbook antigo, essa contracapa aqui, porque, olha, você até consegue ver um pouquinho da cor quando tá passando por cima de um papel preto. Mas quando você espalha, tenta fazer realmente a pintura, ele meio que se mescla, suja até mesmo a ponta. E em teoria isso não era para acontecer. Era realmente para você ter depois de seco uma experiência mais completa. Então aqui sim, nós conseguimos até fazer um desenho por cima do preto, de um papel preto, não por cima da caneta preta. Mas assim, quem vai enxergar esse amarelo? A Super Soft da Faber-Castell fica mais forte do que a caneta acrílica, que é feita para isso. Mas não vamos desistir, vamos descobrir se dá para fazer alguma coisa legal com isso. Embora eu esteja um pouco preocupada com essa questão de quando você passa por cima do outro, mesmo seco, ele mistura as tintas. Olha, outro ponto negativo, eu sinto que essa canetinha, ela é realmente muito molhada. Eu não vou nem chamar de marcador, porque não tá nem merecendo ser chamado de marcador mais. Ela é realmente muito molhada, então conforme você vai pintando, vai esfarelando o papel. Também não era para isso acontecer, porque a tinta era para ser um pouco mais densa, para ela passar no papel e ficar lisa. Mas vamos terminar esse swatch aqui pra gente ter uma noção de como as cores ficam. Você tá vendo que tem uma variação muito grande entre um tom e outro, que um fica um pouco mais opaco e outro fica muito transparente, muito aguado? É como se as cores mais fracas fossem apenas uma diluição na água das cores mais fortes. Aí realmente não tem graça nenhuma. Mas vamos ver se isso vai continuar durante todas as cores ou se são só nessas. Isso aqui ficou sujo, olha, desse preto aqui, ó. Passei ele pra fazer o teste, olha. Manchou realmente, mesclou. Deixa eu fazer um degradê de amarelo, ó. Terminar de limpar e fazer mais um swatch. E nem adianta pensar que foi eu forçando a barra demais em relação a passar o amarelo em cima do preto, porque a ideia do marcador acrílico é que você possa fazer isso. Não sei nem porque eu vou tentar fazer o swatch branco. Inclusive, o branco, ele é o que mais me decepcionou, porque geralmente o branco você consegue fazer uma textura por cima do preto, pra dar um brilho, algo assim, e esse branco aqui simplesmente parece água, olha, ele não vai, ele não funciona. E o nosso swatch ficou assim. Eu comecei numa ordem e acabei me perdendo no meio dela. E realmente, de variedade de cores, tá bom, sabe? Dá pra começar, dá pra brincar legal. Mas eu tô muito preocupada de como que esse desenho vai ficar. Tô sentindo que vai acontecer muito isso aqui, ó, de borrar a canetinha, de manchar. Eu acho que o acabamento não vai ficar tão bom. Mas a gente só vai poder dar esse venedito daqui a pouquinho. Então eu vou fazer um esboço aqui nessa mesma folha, na parte de trás. E daqui a pouquinho a gente vem pra pintar ele. Eu tentei fazer um desenho meio na minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu quis tentar uma ideia que eu tinha visto, de fazer a cabeça um pouquinho maior e o corpinho um pouquinho menorzinho, tipo uma bonequinha cabeçudinha. Não sei se eu gostei muito, mas a gente vai focar mais no rosto, porque é o que realmente tá na minha zona de conforto. Eu tô achando que o frio influencia o limpa-tipo, tipo, hoje tá mais friozinho, ele não tá esfarelando tanto, realmente. E ele tá mais durinho de mexer, ó. Doideira. Eu não vou fazer algo mais elaborado, eu tava com vontade, mas eu realmente não vou, porque eu não senti firmeza nessas canetas. Não sei se eu faço ela rosinha. Acho que vou fazer ela marronzinha mesmo. Temos 2 tons de marrom.
Então vamos tentar começar a contornar aqui a pele dela. Eu acabei desenhando as orelhas, mas elas ficaram atrás do cabelo pra variar. E já tô sentindo também que não vai ficar tão uniforme. Ou vai? Eu espero muito que fique, porque ia ficar muito bonitinho o uniforme, mas realmente tá um pouquinho complicado. Teve uma hora que eu achei que não ia marcar tanto, que foi a hora que eu fiz aqui no meio. Mais marca. Ainda mais que eu mudei a direção da pintura, eu tava pintando assim, de repente comecei a pintar assim, ficou muito marcado. E eu não sei, tipo, realmente eu não tô sentindo muita firmeza nesses marcadores. E realmente, ele esfarela demais, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, mas realmente parece que eu tô passando canetinha hidrográfica. Um pouquinho mais opaca do que a canetinha hidrográfica, mas ainda assim parece, porque tá esfarelando demais o papel e pelo que eu saiba não era pra isso acontecer. Vamos pintar a boquinha antes de passar o contorno nela do meio, porque senão já viu que não vai dar pra sobrepor. Tá vendo? Olha aqui, olha aqui. Eu tive que passar um pouquinho por cima pra tentar recuperar, olha, e a quantidade de pelinho que saiu. Assim, eu tava pensando aqui. Eu usei uma caneta tipo Posca, mas uma qualidade muito maior pra pintar o meu violão, que vocês veem de vez em quando aí atrás dos vídeos. Fazer o olhinho dela de azulzinho, né? Pode ser. E aí pegou na madeira, era uma madeira envernizada e pegou. E assim, eu acho importante ressaltar que isso aqui não é uma caneta permanente. Ela perdura sim, mas se eu passar uma esponjinha com água ali no violão, uma esponjinha úmida, um paninho úmido, se eu passar a unha assim no violão, ele vai sair. Então ela pega, mas é necessário um verniz. Aí eu quero fazer um preenchimento, fica escapulindo se a pinto papel e olha que é um papel de 300 gramatura. Se fosse uma sulfite, já tinha rasgado com toda certeza. E tá vendo aqui não ficou 100% opaco? Dá pra ver ainda um pouquinho do branco de trás? Eu vou arriscar fazer alguns contornos com o preto, mas tô com bastante medinho de dar ruim. Cíliozinhos dela. É, ó, tá vendo? Ele desceu pra fibra de baixo do tecido. Eu não tô gostando de como tá ficando. Agora tem que terminar, né? Porque a ideia da pintura é que conforme a gente vai fazendo camadas, o desenho vai se construindo, né? Então, por exemplo, ali no nariz eu não consegui fazer uma camada legal. Primeiro borrou, depois não se mesclou direito. Ali no olho, ó, vazou, olha, pra dentro do olho. O preto de cima. Vamos ver como o preto vai reagir aqui por cima do cinza. Aí ele borra o preto. Aí o que aconteceu? Poxa, definitivamente não era pra isso acontecer. Bom, vamos terminar, é o que tá tendo. Sabe, esse, tipo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele sai meio que brilhante no papel, ele sai bonito. Como é que fica atrás? Não borra, não. Essa é uma das vantagens entre o marcador à base de álcool e esse marcador acrílico. Por ele ser bem opaco, tecnicamente mais denso, ele não vaza para o outro lado da folha. Ele até enruga um pouquinho a folha pela umidade dele, mas ele não vaza para o outro lado. Ó, já que a branca desse aqui não tem nem como tentar fazer funcionar, porque não vai, eu vou fazer os detalhezinhos em branco com a caneta em gel mesmo. E a caneta em gel pega muito bem em cima da acrílica, tipo, top, gostei. Só que assim, eu não tô satisfeita com esse resultado. Eu não gostei dessa proporção aqui de fazer o ombrinho menor, de tentar fazer igual uma bonequinha, então eu vou fazer mais um desenho pra gente fazer mais um teste, mas eu não vou comentar tanto. Ups, passei por cima, borrou. Porque acho que os comentários que eu tinha que fazer eu já fiz, então eu vou ligar o time-lapse pra vocês verem. Já peguei até algumas manhãzinhas dos marcadores, mas realmente não tem muito o que fazer em relação à cobertura. Só uma cor mais escura vai cobrir uma cor mais clara. A cor mais clara não vai conseguir cobrir a cor escura. Aqui só fez porque eu passei muito, porque eu passei o rosa escuro. Se fosse rosa claro, não ia pegar. Ficou assim o resultado do esboço, não tem jeito. Sempre quando a gente pega uma referência, a gente consegue fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Aí você consegue sair um pouquinho da sua zona de conforto. E é uma das referências que eu peguei, na verdade, na época que eu fui fazer o desenho do Desenhando Meninas pelo significado do nome, da Débora. Foi uma das referências. Quase que aquele desenho sai algo semelhante a isso aqui. Mas que bom que saiu daquele jeito, porque ficou muito top. Enfim, eu vou passar aqui o limpa-tipos e aí realmente eu vou tentar fazer uma pintura. E eu tô com muita dó de estragar esse desenho, porque tá com cara de que não vai ficar tão bom assim como se eu pintasse com marcadores à base de álcool, porque vocês já viram que a qualidade dessa caneta não é a melhor coisa do mundo. E a ponta também, ela é mais fina do que uma Posca, mas também não é fina, 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 fina. Então, ai gente, tô preocupada em perder esse desenho aqui. Eu gostei dele. Já começamos, então vamos lá. Agora sim, bom time-lapse pra vocês.
minha gente, não teve muita salvação. Eu continuei não gostando e eu estraguei aquele sketch que tava tão bonitinho. Esse tom aqui que eu tentei usar pra fazer um tom diferente de pele, ele ficou parecendo que a menina tá com insolação e tá com a pele com uma queimadura de 1º grau. Ai, tudo bem, era a cor que tinha. E assim, pra coisas sólidas como o fundo, vai, porque dá uma manchinha ou outra e tudo bem. Agora, para os detalhes do rosto e coisa do tipo, além da ponta não ser tão pequena, não ser fininha, não ser tão precisa, ela realmente esfolou muito. Olha, quando eu queria preencher alguma coisa a mais, olha, começa a descascar e realmente parece que ela tá com insolação, com queimadura de 1º grau e ainda com a pele descascando, sabe? A boca, teve uma hora que o preto estragou a boquinha que eu tava fazendo, tava tão bonitinho no sketch, eu gostei tanto no sketch que borrou, tentei consertar com a caneta em gel branca, não deu muito certo. Ó, antes das considerações finais, eu só lembrei que eu tinha feito a promessa no começo do vídeo que eu ia fazer o teste se as canetas pegavam em mais uma superfície mesmo como prometido, ou se elas são tão ruins a ponto de eu não conseguir fazer isso. Então eu tenho aqui madeira, plástico, um copo de vidro, tenho uma xicrinha de cerâmica. Então eu só vou pegar um vermelho aqui qualquer e um amarelo, que são duas cores que combinam e ao mesmo tempo que tem contraste. Então vamos fazer um coraçãozinho na cerâmica, fazer virado pra mim, né, que senão o negócio sai pior emenda que o remédio. Vou pintar como se fossem as folhinhas das florzinhas dessa xícara aqui. Isso aqui não são flores, são borboletas, hoje que eu prestei atenção nisso. E pra mim, já não mais tão surpresa, não ficou muito legal. Olha só. A madeira foi a que pegou um pouquinho melhor. Então você consegue ver a cor escura, mas a cor clara você não consegue. Tudo bem que, como o amarelo é próximo do tom de madeira, não vai aparecer tanto. Então, pra ser justo, cadê o branco aqui? Geralmente o branco deveria aparecer. E ele simplesmente fica transparente. Tipo, você vê só porque você sabe que tem. Porque se você passar o olho, você não vai notar que tem um branco ali. Um besouro invadiu minha casa. Espero que vocês não estejam escutando. Agora na cerâmica. Novamente, a cor escura, ela vai aparecer. A amarela, que é clarinha, não vai. Mesma coisa no vidro, ó. Você consegue ver claramente onde está o escuro, mas o claro você não consegue. A Carol faz uma segunda camada. Eu fiz segunda camada aqui. Parece que a segunda camada remove a camada de baixo. Tipo, amolece de novo e aí remove ela de baixo. E é no plástico. Ficou assim, você consegue ver um pouquinho melhor o amarelo, porque o cinza tá ali atrás fazendo um contraste. E assim, pra limpar, não tá tão permanente quanto devia estar. Eu passei a mão e saiu praticamente todo o amarelo. Ficou só um pontinho que eu acho que se eu passar a unha, saiu. Eu sei que eu falei que não era pra ser permanente, mas era pra pelo menos resistir a uma passada de mão, sabe? E no vidro ficou assim, ó, tá vendo que ele ficou um pouquinho borrado? Então, não era pra isso acontecer, era pra ele ficar bem uniforme por se tratar de uma caneta de marcador acrílico, não de uma canetinha, não de uma tinta guache, pelo menos na teoria. E assim, considerações finais. Temos uma menininha aqui, outra menininha aqui, de longe, até que ficam bonitinhas. Tá? Não vou me criticar tanto não. Mas é aquela história, se você sabe desenhar um pouquinho, você consegue fazer alguma coisinha com um material que não é tão bom. Mas vai ser sofrido. Se eu tivesse pintado elas com um marcador à base de álcool, eu teria salvo principalmente a boquinha dela aqui e o narizinho. O narizinho dela é um pouquinho mais assim pra cima. Primeira vez que eu desenho o narizinho pro alto, então eu acho que ficou um pouquinho pequeno demais. Mas tudo bem. Eu achei que o preto, olha, foi a única cor que realmente pegou. Legal, tem até um brilho, olha. Mas é isso, minhas considerações foram dadas no decorrer do vídeo. Então eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem a sua curtida, um comentário, porque mais pra frente eu vou tentar trazer sim um marcador legal pra fazer comparativos com esse. E vou tentar ir comprando também outros que aparecem pra mim na Shopee, aparece tanto marcador. Eu quero ver se eu encontro algum que seja mais em conta, que vale a pena. Esse aqui realmente não vale muito a pena não, tipo, ele não cumpre o principal propósito que é de sobrepor, sabe? Então não vi tanta graça nele. Mas é isso. No mais, já falei, deixa sua inscrição aí e até o próximo vídeo. Tchau!